Olá! Vamos falar sobre um inimigo silencioso que pode estar sabotando a saúde de muita gente sem que se deem conta? O estresse crônico. O mais curioso é que ele não ataca só a mente, não. Ele se manifesta no corpo de umas formas bem inesperadas. A gente sente cansaço, irritação, mas e se isso for só a pontinha do iceberg? E se o nosso corpo estiver enviando sinais de alerta muito mais sutis que muitas vezes a gente simplesmente ignora? Então, vamos mergulhar nisso. A gente vai descobrir 5 sinais físicos que podem indicar que o estresse já passou da conta. E olha, o quinto sinal que vamos deixar para o final é crucial e pode explicar muita coisa que parecia não ter conexão nenhuma. Mas antes, só para a gente alinhar as coisas. Não estamos falando daquele estresse agudo, sabe? Aquele pico de adrenalina antes de uma apresentação importante. O papo aqui é sobre o estresse crônico, aquela pressão que não vai embora dia após dia e que bagunça toda a liberação do hormônio cortisol no corpo. E o primeiro sinal é algo que a gente vê no espelho, mas que raramente associa com a tensão que está sentindo por dentro. Essa é uma pergunta que muita gente se faz. Quando se percebe uma queda de cabelo muito acima do normal sem um motivo claro, a resposta pode estar, sim, nos níveis de estresse. A biologia por trás disso é bem interessante. Olha só, níveis altos de cortisol basicamente empurram os folículos capilares para uma fase de descanso antes da hora. Com isso, o ciclo natural de crescimento é interrompido. O resultado? Meses depois daquele período super estressante, o cabelo começa a cair bem mais. Então, não é só impressão, não. Aquela expressão popular de arrancar os cabelos de nervoso, pois é, ela tem um fundo de verdade bem científico. Agora vamos para o segundo sinal. Um que acontece por dentro. É aquele desconforto que, na maioria das vezes, a gente bota a culpa só na alimentação. Quando sintomas como esse se tornam parte da rotina, talvez o culpado não esteja no prato, mas sim na nossa cabeça. O que acontece por dentro é quase uma tempestade perfeita. O corpo entra em modo de alerta e a digestão, que não é prioridade nesse momento, desacelera. O problema é que, ao mesmo tempo, a produção de ácido no estômago pode aumentar. Essa combinação de digestão lenta com acidez alta é a receita exata para azia e mal-estar constantes. Chegamos ao terceiro sinal. Aqui a gente vê como a tensão emocional se transforma literalmente em dor física, dor muscular mesmo. Esse é um sintoma bem específico e que confunde muita gente. Acordar já com dor, quando o corpo deveria estar descansado, é um grande sinal de alerta. E isso tem um nome. É o bruxismo. Sob estresse, é muito comum apertar ou ranger os dentes sem nem perceber, principalmente à noite. Essa pressão constante não só causa dor de cabeça e na mandíbula, como também vai desgastando os dentes. Vamos para o quarto sinal, que explora a conexão direta entre os hormônios do estresse e aquela vontade súbita de comer alimentos que nem sempre são saudáveis. Essa vontade que parece que surge do nada tem uma explicação científica e está totalmente ligada ao jeito que o nosso corpo tenta lidar com a pressão. Isso cria um verdadeiro ciclo vicioso. O cortisol aumenta o apetite e o cérebro pede por energia rápida que ele encontra no açúcar. Comer um doce libera dopamina, o que dá uma sensação de alívio momentâneo. Só que o efeito passa, o estresse volta e com ele a vontade de comer mais doce. É uma armadilha mesmo. E agora chegamos ao quinto e último sinal. Como prometido, esse é um dos mais negligenciados e justamente por isso um dos mais perigosos. E o perigo está exatamente aqui. Estamos falando de algo que afeta diretamente o nosso sistema imunológico, a principal linha de defesa do corpo contra doenças. Sabe quando parece que a gente começa a pegar todos os resfriados que aparecem pela frente? Ou quando as alergias, como rinite e dermatite, parecem estar totalmente fora de controle? Pois é, a causa raiz pode muito bem ser o estresse crônico. E a explicação para isso é clara. O cortisol em excesso por muito tempo acaba funcionando como um supressor do sistema imune. Com as defesas em baixa, o corpo vira um alvo fácil para qualquer vírus. E mais, ele desregula a resposta imunológica, o que faz com que as crises alérgicas piorem muito. Bom, depois de ver tudo isso, o que fazer? A etapa mais importante, sem dúvida, é a conscientização. É entender o que está acontecendo com o próprio corpo. Então, só para a gente recapitular rapidinho esses 5 grandes sinais de alerta: queda de cabelo sem explicação, problemas digestivos constantes, dores de cabeça e na mandíbula, um desejo persistente por doces e, por fim, resfriados e alergias que não dão trégua. E a mensagem central é esta:
E esses sintomas não são problemas isolados. Eles formam um padrão, um sistema de alerta do corpo que está dizendo em alto e bom som que é hora de dar uma pausa, reavaliar as coisas e, claro, se necessário, procurar ajuda. E para fechar, fica a reflexão. De todos esses sinais que a gente conversou, qual deles foi o mais surpreendente? Às vezes, só o ato de reconhecer essa conexão tão forte entre mente e corpo já é o começo de uma grande mudança. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.